Passo a palavra de imediato. O tempo aqui, devido aos convidados, o normal é 10 minutos com o limite de mais 5. E nós vamos manter esse mesmo critério para que todos possam usar a palavra, naturalmente também os senadores. De imediato, passo a palavra ao doutor Marcelo Cartacho Queiroga, representante do Conselho Federal de Medicina. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente... Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, demais componentes da mesa, é com grande satisfação que representamos o doutor Carlos Vital, presidente do Conselho Federal de Medicina, em uma sessão de tal importância. Discutir os rumos da cirurgia cardiovascular no Brasil é discutir a assistência cardiovascular como um todo, haja vista a importância dessa especialidade e das técnicas que são empregadas, que contribuem de maneira incontestável para a redução das doenças cardiovasculares no Brasil. Aqui eu destaco especialmente o tratamento da doença coronariana, a principal responsável por mortes no Brasil. Destaco também as intervenções cirúrgicas no âmbito da cirurgia cardiovascular pediátrica e, em outra ponta, a cirurgia cardiovascular em pacientes idosos. E, nesse sentido, tenho a honra de estar sentado aqui ao lado do senador Paulo Paim, o relator do Estatuto do Idoso, uma das leis mais avançadas do nosso país. Por outro lado, representando o Conselho Federal de Medicina, gostaríamos de externar, em nome da entidade, a nossa preocupação com a assistência cardiovascular de alta complexidade no Brasil. O Conselho Federal de Medicina defende o aprimoramento do Sistema Único de Saúde, senhor senador, senhores senadores, defende uma carreira de Estado para médicos e defende a ampliação dos recursos na área da saúde, bem como a execução por completo do orçamento previsto para a área da saúde, que, segundo os dados do próprio Conselho, não é implementado na medida máxima do possível. Nesse sentido, sabemos que a assistência cardiovascular de alta complexidade, ela é exercida em unidades de alta complexidade e em centros de alta complexidade cardiovascular. Esses últimos, senador Garibaldi, são aqueles que responsáveis por uma assistência integral naqueles casos de mais alta complexidade, como aquele nicho que atende à cirurgia de transplantes cardíacos. A cirurgia cardiovascular, eu quero, como cardiologista intervencionista, e nós temos uma relação mais ou menos parecida com a dos judeus e dos palestinos, né? Mas eu quero aqui testemunhar que a cirurgia cardiovascular é a joia da coroa da medicina brasileira. O senador Paulo Paim ainda há pouco citava o nosso inovidável ex-ministro cirurgião Adib Jatene. O professor Adib Jatene, pioneiro da cirurgia cardiovascular no Brasil, me contava que nos primórdios foi aos Estados Unidos e comprou 2 equipamentos de circulação extracorpórea. Um ele utilizou na assistência, o outro ele desmontou para aprender a fabricar aqueles equipamentos, para que com isso nós pudéssemos reduzir os custos e ofertar essa importante técnica para atender os milhões de cidadãos do nosso país. Com isso, a cirurgia cardiovascular, além da expertise técnica, que é peculiar a todos os cirurgiões, também presenteou a nossa sociedade com uma indústria nacional que produziu equipamentos e dispositivos essenciais para a assistência cardiovascular por preços que propiciam uma razão de custo-efetividade incremental, tolerável para a realidade brasileira. Quando nos deparamos com essa carta, elaborada com tanto cuidado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o Conselho Federal de Medicina, já sabedor das vicissitudes do nosso sistema de saúde, ficou deveras preocupado. Mas, por outro lado, ficamos recompensados em saber que os senhores senadores, na pessoa do senador Paulo Paim, aceitaram discutir esse tema em uma comissão tão importante quanto essa. Como cardiologista
intervencionista, atuo no setor de alta complexidade cardiovascular no estado da Paraíba. E aqui eu estou de lado do paraibano Marcelo Cascudo e do gaúcho Paulo Paim. Em 1930, Getúlio e João Pessoa fizeram uma revolução e transformaram o Brasil de uma fazenda de café em um país industrializado. Marcelo, quem sabe... permite? Pois não, senador. É um paraibano norte-riograndense. Norte-riograndense. Meu conterrâneo. E eu tive a honra de conhecer Vossa Excelência na Festa do Algodão em São José do Campestre, né? De tal sorte que me sinto em casa, não só por isso aqui ser a casa do povo, mas também por ser acolhido de uma maneira tão hospitaleira quanto aqui no Senado Federal. Então, nós, não só os paraibanos e os gaúchos, que são maioria esmagadora nessa mesa, podemos nos juntar para que a gente consiga buscar soluções que fujam da crítica fácil ao governo federal. A gente sabe que há um embate constante entre o governo, a administração pública, a classe médica, mas isso é fruto do próprio processo democrático e nós entendemos que dias melhores poderão acontecer para o nosso país, até porque a saúde pública ela não tem partido. Ela é uma causa, e é uma causa de todos os brasileiros, especialmente de nós, a classe médica. Quando eu vejo um cirurgião do quilate do Dr. José Pedro da Silva, um dos principais cirurgiões do nosso país, aqui, preocupado com a assistência, sei que ele é o responsável pelo serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital Beneficência Portuguesa, que é a minha alma mater, e lá se pratica cirurgias em um volume impressionante pelo nosso Sistema Único de Saúde, eu só posso ter esperança que nós devamos encontrar um caminho para resolver esse impasse que se instala na saúde pública nesse momento. Então, são essas as palavras iniciais, que são palavras de esperança, que eu trago para os senhores senadores e para os demais integrantes dessa sessão tão importante. Muito bem, esse foi o doutor Marcelo Cartacho Queiroga, representante do Conselho Federal de Medicina, que deixou muito claro a importância dessa audiência pública, da forma que todos nós entendemos, propositiva, afirmativa, que é possível encontrarmos soluções para melhorar a saúde de todo o povo brasileiro. Pela ordem, senador Vicentinho, sempre se dizendo que o senador aqui fala no momento que ele entender mais adequado. Agora, com a palavra, o senador Vicentinho. Presidente, de forma rápida, porque tem um compromisso agora logo em seguida, é possível fazer uma rápida consideração? Senador Vicentinho, com a palavra, primeiro secretário da Casa, representando aqui a mesa do Senado. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas e a colega senadora, os ilustres visitantes que nos honram, a todos nós e o Senado Federal com suas presenças. De forma muito rápida, eu cumprimento a todos na pessoa do Dr. Henrique Furtado, que ali está. Dr. Henrique, seja bem-vindo. Um médico de grande referência no nosso estado do Tocantins, foi secretário de Estado e um cardiologista de primeira grandeza. Eu tenho uma preocupação na valorização dos nossos médicos, principalmente cardiologistas, porque sempre eu estou batendo as portas dos cardiologistas, com pressão alta e etc. Tenho um filho formando em cardiologia, o Tiago Tapajós. E não é só pela questão familiar, é porque eu observo a luta deles, estudantes, e também dos senhores já numa carreira bem avançada. Me preocupa muito com relação a essa multa que está aí para que o doutor Henrique se manifestou comigo ainda ontem no aeroporto de Palmas. Acho que não podemos mais deixar que eles sejam mais penalizados do que já são. Então, tudo que puder o Senado Federal e esse modesto senador do Tocantins fazer pelos médicos cardiologistas, no voto, no apoio, enfim, podem contar comigo. E acredito também que, com o comando do presidente Paim, que é altamente solidário com essas causas, nós haveremos de avançar. Agora, com relação ao Ministério da Saúde, doutor José Eduardo, eu gostaria que o senhor ouvisse bem, depois, ou em audiência, na audiência pública ou no Ministério, as considerações do doutor Henrique. Lá, as nossas crianças do Estado não podem ser operados em cirurgias cardíacas, essas lá no Dona Regina, na maternidade, porque não tem equipamento, não tem estrutura.
numa capital ainda de um país moderna como é Palmas, acho que não é admissível isso. Morrer crianças por falta de equipamento, por falta de apoio do Ministério da Saúde. Falo assim como um senador da base, que contribua aqui de forma permanente para a melhoria do povo brasileiro. Portanto, essas considerações eu gostaria de deixar registrado, presidente. Pedir desculpa pela minha ausência, porque temos, na condição de primeiro secretário, tem uma série de assuntos para serem assinados. Tem umas 10 comissões funcionando. O mais, tenham um bom dia, sejam bem-vindos e contem conosco aqui como senador do meu querido Tocantins para contribuir com todos os médicos cardiologistas e de um modo geral. Porque eu também tenho uma mocinha que vai formar agora, a Mariana, com 23 anos de idade, só que ela vai ser pediatra, né? Mas contem comigo para cada vez mais valorizar e contribuir com a carreira. Muito obrigado. Muito bem, senador Vicentinho. Uma bela contribuição. Com a palavra, doutor José Eduardo Fogolin Passos, que fala pelo Ministério da Saúde. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nobre senador Paim, é uma satisfação novamente participar de uma mesa com o nobre senador. Gostaria de fazer um agradecimento a todos os senadores presentes, a senadora Ana Amélia, a senador Garibaldi e, em especial, a Vossa Excelência, senador. E um grande abraço a todos os profissionais aqui presentes, não apenas profissionais da área da cirurgia cardíaca, mas de todos os profissionais da área da saúde. Quero também agradecer a presença e um agradecimento nobre à senadora Maria do Carmo, ao senador Vicentinho e até, senador Vicentinho, se me permita, antes da ausência de Vossa Excelência, até retornar ao questionamento. Muito pertinente, o estado do Tocantins é um estado que vem ascendendo... Porque você não é obrigado a conhecer todos, mas eu sei que você conhece o senador Amorim, que é médico também. Senadora Amorim, uma satisfação muito grande. Então, novamente, até antes de Vossa Excelência se ausentar desta audiência, até retornar. Primeiramente, o estado do Tocantins, em relação ao cuidado da atenção especializada na alta complexidade, vem avançando. É muito importante destacar que o Ministério da Saúde, ele tem, através dos seus repasses, a habilitação dos serviços, em especial na alta complexidade na cardiologia, ele habilita e repassa os seus custeios. Para esta habilitação, o Ministério da Saúde, em relação à pertinência da colocação de Vossa Excelência, em relação a equipamentos, o Ministério disponibiliza e também todos os parlamentares, através das emendas parlamentares, também podem colaborar em relação a equipamentos e estruturas para os serviços hospitalares. Então, de toda forma, aos profissionais que estão lá, que têm a capacitação, esta casa também pode colaborar no sentido de todas as emendas serem encaminhadas para determinados serviços. Além disso, o próprio Ministério da Saúde, ele repassa, através de ações e programas, o próprio incentivo financeiro de financiamento para as estruturas de equipamentos. Então, o serviço que assim pleitear, a gestão, ela pode pleitear através de estruturas e equipamentos para procedimentos cirúrgicos, estruturas de UTI, estruturas de leitos hospitalares, reformas e ampliação. Então, anualmente é disponibilizado também estes recursos para esta finalidade de estrutura. A partir do momento em que se tem a estrutura, e assim toda a própria sociedade de especialidade e o cuidado, é feita a habilitação. Então, existem duas formas em que o Ministério ele participa do incentivo para investimento, através das ações programáticas e também existe através das emendas parlamentares que possam também ser incluídas para investimento dessa obra. Eu acho que é só para iniciar um esclarecimento. Pela ordem, presidente. Só para esclarecer ao doutor José Eduardo, nós já destinamos as emendas, porque a metade das nossas emendas ao orçamento é para a saúde. Obrigatoriamente. Só que isso é mínimo. É isso que eu quero dizer. Isso é mínimo. Nós já fazemos isso. Todos nós parlamentares aqui, ó. Metade dos recursos das emendas individuais é destinada à saúde, para equipamentos e etc. Só que nós cuidamos, no caso do Estado, de 139 cidades. Então, você tem que... É um tomógrafo, é um aparelho de raio-x, enfim. Agora, em Palmas, uma capital que é uma referência e se concentra tudo lá, e aqui está
um médico que conhece a fundo esse problema, que eu gostaria que o senhor depois, em outro momento, ouvisse ele, é importante, porque as notícias são as piores. E isso reflete tanto no governo federal, quanto no governo do Estado, quanto na prefeitura da capital. E nós queremos resolver o problema, porque as crianças não morram. Esse é o problema, tanto nós parlamentares, quanto aí a parte do governo. Com relação às emendas, nós já colocamos. Então, somente para a gente iniciar, né, Senhor esse presidente, pedindo a compreensão do doutor Zé Eduardo, eu gostaria de pedir ao senador Vicentinho, que é o primeiro secretário da Casa, já que ele vai ter que se retirar e já justificou plenamente a sua ausência, com a aprovação aqui dos senadores, principalmente do presidente, que ele solicitasse do presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, uma audiência ainda hoje como resultado da nossa audiência pública. Eu sei que nem todos os profissionais, os eminentes profissionais que estão aqui presentes, poderão esperar a hora que for marcada, senador Vicentinho, pelo presidente, mas certamente que alguns poderão. E nós, então, senador Paulo Paim, presidente da comissão, poderíamos retomar, porque já houve, segundo o doutor Marcelo Cascudo me informou, já houve uma audiência com o presidente Renan Calheiros. E agora poderíamos, diante dessa audiência pública, retomar o assunto para que ele desse o apoio necessário às conclusões desta audiência pública. Se Vossa Excelência aprovar e os senhoras e senhores senadores aprovarem a minha sugestão, a minha proposta, eu incumbiria o senador Vicentinho, pediria a ele para que fosse o destinatário dessa missão. Hoje à tarde, né? Porque às 11 horas nós temos Não, um debate. nós temos sobre terceirização. Isso. Mas hoje à tarde, os profissionais... De minha parte, está assegurado para hoje à tarde. Se o senador Vicentinho puder fazer um encaminhamento junto ao presidente Renan, eu também farei, reforçando por parte da Comissão de Direitos Humanos, fruto da proposta do senador Garibaldi. Antes da ordem do dia, hoje à tarde. Presidente, desculpe, senador Garibaldi, dá para repetir Senador Garibaldi, ele peça eu repita a proposta. Não, o que eu peço ao senador Vicentinho é que ele possa se entender ainda hoje pela manhã, se for possível, claro, com o presidente Renan Calheiros, no sentido de que ele possa receber uma representação, uma comissão dos eminentes profissionais que estão aqui nessa audiência pública e eles farão ver ao presidente Renan, diante das conclusões, que há necessidade do apoio dessa casa. Muito bem. Eu sei que o doutor Zé Eduardo levará ao excelentíssimo ministro da Saúde também as propostas e, quem sabe, doutor Zé Eduardo poderá marcar uma nova audiência, porque já houve uma audiência com o ministro. Houve ou não? Houve uma audiência com o ministro da Saúde. Senador Paulo Paim, eu posso estar sendo impaciente, né, impertinente, mas quem sabe se o coração não está falando. Melhor falar. O coração e a razão está falando. Senador Eduardo Moguem. Presidente, eu acho uma excelente ideia a do senador Garibaldi. Só estamos nos antecipando aí algumas coisas, porque aqui para vocês que estão chegando nessa casa, o doutor Teles, cito aqui com muito orgulho, meu professor, meu mestre, meu chefe lá na escola, antes de vir para essa casa, fazia cirurgia cardíaca todos os dias. Então, eu sei muito bem o sofrimento que eles passam, e não é fácil. Quero dizer, viu, Garibaldi, senador Garibaldi, que a gente sabe que à tarde a agenda vai estar
lotada aí do presidente, comitivas, enfim. Se der tempo, ainda agora pela manhã, eu acho que daqui diretamente a gente poderia pedir agenda lá com o presidente, quem sabe, dar não só o encaminhamento de Tocantins, mas de Sergipe, do Rio Grande do Norte e todo o estado, que é muito sofrimento. Rio Grande do Sul também tem, Ana Amélia? Paraíba. Se todos concordam, nós daremos esse encaminhamento, pedimos que o presidente Renan nos receba no momento presidente, que ele entender mais adequado. Só quero sugerir que seja às 15 horas, devido aos compromissos de horário, e é um bom horário que o presidente já está chegando para a ordem do dia. E quero acrescentar também que o doutor José Eduardo nos receba, junto com o ministro da Saúde, para que a gente trate desse assunto também com ele. Olha, eu dificilmente vou ao Ministério, mas nessa eu vou. Não, mas eu irei, lhe representando. Eu vou lhe representar. Cada 100 audiência, eu vou. Mas a sua presença somaria muito. Nessa eu vou ao compromisso de que eu irei junto bem. lá. Muito obrigado, presidente. Doutor José Eduardo Fogolin, passas com a palavra em nome do Ministério da Saúde. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Bom, novamente retornando, a temática da doença cardiovascular... Obrigado, senador. A temática da doença cardiovascular é uma temática que traz a doença que mais causa tanto sequelas e morte no mundo, né? Com o avanço da mudança do perfil epidemiológico, também nós temos cada vez mais o acúmulo de fatores de riscos, de doenças e fatores e agravos associados às doenças cardiovasculares, seja hipertensão, seja o diabetes e outros fatores de risco cardiovasculares. E, além disso, o cuidado às doenças do coração, em especial as cardiopatias congênitas, é uma dívida histórica de vários sistemas de saúde, incluindo o nosso próprio sistema. A alta complexidade foi incorporada no Sistema Único de Saúde e de lá para cá nós tivemos grandes saltos, seja o transplante, seja a cirurgia cardíaca pediátrica, a hemodinâmica, a eletrofisiologia, a vascular. Mas ainda a gente tem grandes saltos a serem feitos dentro do sistema. Coloco aqui que esta audiência, muito além de colocações apenas dos avanços e daquilo que a gente tem que melhorar, é uma mesa totalmente de discussão num sentido único da melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Ministério da Saúde está aqui representando, conjuntamente com a sociedade de especialidade, com os nobres senadores, no intuito único de melhoria da qualidade. A gente tem aqui, muitas vezes, alguns posicionamentos que às vezes diferem do diálogo, isso faz parte de um processo de diálogo, da estruturação do Sistema Único de Saúde, mas, acima de tudo, é nobre essa audiência. Essa audiência ela tem um impacto fundamental, não somente da colocação daquilo que nós temos que avançar, mas de algumas decisões que nós temos que tomar na melhoria da qualidade de vida. Digo isso porque eu tenho um carinho muito grande pelo presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o nobre doutor Caspudo, que a gente vem discutindo, já o Ministério da Saúde elencou como prioridade a linha de cuidado da criança com cardiopatia e foi estruturado um grupo de trabalho para que a gente mudasse o panorama, avançasse naquilo que tivesse sido colocado da rede pública. Então, o grande objetivo daqui não é colocar posicionamentos que muitas vezes possam ter posições um pouco divergentes, mas, acima de tudo, todos aqui concordam na melhoria da qualidade de atenção e esse é o papel aqui do Ministério. Antecipo que o próprio ministro da Saúde, o ministro Arthur Quioro, recebeu a própria sociedade, nós estávamos presentes, e ele deu 2 encaminhamentos imediatos, que foi há menos de um mês esse encontro, foi agora em abril, né? E os dos 2 encaminhamentos, é muito nobre esta reunião, porque dos 2 encaminhamentos nós finalizamos a avaliação do próprio trabalho que nós estamos concluídos para agora a gente antecipar esses avanços. E eu vou colocar na apresentação. Então, acima de tudo, eu trago aqui uma apresentação para a gente mostrar o panorama de toda a situação do cuidado às pessoas com cardiopatias, não somente nas necessidades das cirurgias cardíacas. É muito importante lembrar dos saltos que nós tivemos em relação ao Sistema Único de Saúde. O Brasil é o único país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que ousou ter um sistema universal, público e gratuito, garantido constitucionalmente. Não existe outro país no mundo com esta magnitude que teve este desafio. A dimensão do Sistema Único de Saúde é uma dimensão que é importante sempre estar frisando. Nós temos mais de 4 bilhões de ações ambulatoriais em 2014 e, apenas para fazer um destaque,
maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. E aqui uma referência especial à cardiologia, que avançou de uma maneira significante no cuidado às pessoas com necessidade para esse tipo de ação. Mas, além disso, nós temos inúmeros problemas emergentes, que não é apenas um privilégio do Brasil ou do Sistema Único de Saúde, mas mundialmente. Nós temos uma população hoje, nas capitais brasileiras, com 51% de excesso de peso e 23,6% que se declararam hipertensos. Isso tem um impacto significativo na evolução do cuidado das pessoas com doenças cardiovasculares. Eu trago aqui, em relação ao cuidado específico às pessoas com doenças cardiovasculares, em 2004, o Ministério da Saúde publicou a primeira portaria que lançou mão ao avanço do cuidado às doenças cardiovasculares, que previu a organização das redes estaduais na alta complexidade no cuidado cardiovascular, seja para cirurgia, seja para cuidado hemodinâmico, seja para as outras ações da alta complexidade. Neste momento, o foco, em 2004, foi a alta complexidade. Isso trouxe grandes avanços, mas houve também uma necessidade de avançar no diagnóstico, avançar no acompanhamento ambulatorial, avançar nos cuidados que anteriormente a gente dividia em alta complexidade e média complexidade, que é um processo em que a gente tem que cada vez mais reduzir de uma divisão, porque é apenas uma divisão de financiamento. O cuidado, independente da alta complexidade, anteriormente dita ou média complexidade, é na atenção especializada, é o cuidado continuado que tem que ser feito. Então, eu trago aqui que até o ano de 2014, nós temos 281 estabelecimentos de saúde, hospitais, habilitados na alta complexidade cardiovascular. Desses 281, 213 serviços são de cirurgia cardiovascular e 68 serviços de cirurgia cardiovascular pediátrica. Em 2014, apenas em 2014, nós tivemos 29 novos estabelecimentos de serviços prestando cuidado, totalizando 56 serviços. Qual é essa diferença? Que eu tive 29 novos hospitais e dos anteriores, cada hospital teve mais uma habilitação em outra complexidade na cardiologia, e foram repassados 68 milhões apenas em 2014 para estas habilitações. Eu discordar, assim, mas assim, eu trago números do Ministério da Saúde, que estão disponibilizados no próprio Cadastro Nacional, das habilitações ao ano, e, diferentemente da redução, vem aumentando. Nós temos as habilitações em cardiologia que vem aumentando desde 2002 a 2014, com hoje 281 estabelecimentos de saúde habilitados. E na cirurgia cardíaca pediátrica, da mesma forma. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos nenhuma solicitação de desabilitação. Tivemos, sim, em determinado estado, um hospital que era gerido por determinada fundação em outro hospital a 100 quilômetros de distância, solicitou não a desabilitação, porque ele já realizava com a sua equipe neste outro hospital. Então, não houve uma desassistência nesta migração de habilitação, porque o próprio serviço optou em realizar esse cuidado a 100 quilômetros com a mesma equipe. Então, foi no interior do estado de São Paulo, na cidade na qual eu venho, que é a cidade de Bauru, e Botucatu, a 100 quilômetros, já faz o cuidado com a mesma equipe. Então, foi feito esse cuidado. E outro hospital, que havia solicitado desabilitação, voltou atrás e não desabilitou. Mas é apenas um dado que eu quero trazer a todos os senhores em relação ao avanço desta habilitação. Em relação ao cuidado em cardiologia, de 2008 a 2014, nós temos um aumento anual do incentivo dado ao cuidado em cardiologia, não apenas a cirurgia cardíaca. E quando eu mostro a cirurgia cardiovascular... Humberto Costa, senador Oliveira, é médico também. Ele até não queria interromper, mas eu faço questão de registrar. Ele é médico, tem sido um lutador por essa causa. Ministro da Saúde. É o líder da nossa bancada, é parceiro nessa luta. Como ele está sendo chamado para 10, 12 lugares ao mesmo tempo, eu queria cumprimentar ele pelo trabalho que tem feito na área da saúde. Senhor presidente, eu estou interrompendo demais, mas peço a compreensão de Vossa Excelência e do nosso professor José Eduardo. Há uma cópia a ser repassada. Não, aí você pode responder. Porque aí pouparia até o nosso esforço aqui. Sem dúvida. Deixo à disposição a apresentação aqui e encaminhamos, através da assessoria parlamentar, o documento referente à apresentação. A Comissão de Direitos Humanos se compromete a remeter para todos os membros dessa comissão.
Em relação aos dados de 2015, avaliando ano a ano, de 2008 a 2014, a frequência, que é o número de cirurgias do cardiovascular, vem aumentando. Então, eu pego um dado de 2010, de 75 mil cirurgias, e o dado de 2014, de 89 mil cirurgias no Sistema Único de Saúde. E quero fazer um paralelo. Quando a gente mostra, nós temos o Tocantins também tem habilitação na alta complexidade, mas nós temos uma diferença regional muito grande. Uma diferença regional de serviços que realizam complexidades distintas, e esta grande diferença que traz como um propósito nosso em mudanças de alguns pontos específicos da portaria de habilitação que favoreceria esta grande diferença regional, trazendo uma singularidade de cuidado para determinadas regiões. O que eu trago aqui? Em 2010, foi um ano em que houve um aumento específico nos valores dos procedimentos na cirurgia cardíaca do país no Sistema Único de Saúde. Foi um aumento dado que os valores chegaram próximos aos valores praticados na saúde suplementar. Nós tivemos 22% de aumento no financiamento do Sistema Único de Saúde para cirurgias e o impacto apenas de 9% na ampliação do acesso. O que eu quero traduzir com isso? Que é fundamental o incentivo financeiro. Nós não nos furtamos da discussão do investimento, que é fundamental para esse cuidado, mas não é isoladamente esse incentivo que traz ampliação do acesso. A ampliação do acesso se traz por organização do cuidado, por formação profissional e por outras estruturas. Apenas financiar o procedimento não traz qualidade do cuidado global, porque um dos grandes problemas, até trazido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, é a questão da terapia intensiva, é a questão do cuidado continuado. Então, o financiamento para que a gente tenha um aumento proporcional é, acima de tudo, global, não apenas no procedimento ou na órtese e prótese material especial da cirurgia. Quando a gente traz os dados, e aí é muito importante, agradeço os dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que trouxe os números apresentados pelos nobres senadores aqui, né, que a evolução das cirurgias cardíacas no SUS, no convênio particular, em 2002, 102 mil cirurgias, e em 2014 reduziu para 92 mil cirurgias. Interessante notar que essa redução foi total, não do Sistema Único de Saúde, porque quando a gente pega o número de cirurgias do SUS e divide pelo número de cirurgias informadas pela sociedade, houve aumento proporcional no Sistema Único de Saúde. Trazendo aqui que nós tivemos, em 2010, 75 mil cirurgias para 102 mil cirurgias informadas, ou seja, em 2010 nós tínhamos 73% relativas no Sistema Único de Saúde. Lembrando que 80% da população é SUS exclusiva. Quando a gente passa para 2014, nós tivemos 89 mil cirurgias no Sistema Único de Saúde para 92 mil totais, passando o aumento relativo de 97% no Sistema Único de Saúde. Portanto, claro, não aqui colocando a necessidade de ampliar, que nós temos muito ainda que ampliar nesse sistema, mas deixando bem claro que o dado de 75 mil, de 102 mil e 92 mil foram em todos os sistemas. Se nós tivermos o aumento proporcional no Sistema Único de Saúde, nós temos aqui, sem considerar transplante, uma migração da rede privada para a saúde pública, ou o Sistema Único de Saúde aumentou em relação ao sistema privado proporcionalmente, porque os dados de números de cirurgia, claro que esses são dados que nós trazemos de números apresentados, porque foi apresentado uma redução ao longo do período, e nós mostramos o aumento proporcional. Mas é claro, isso tudo apenas para a gente traduzir que nós temos que avançar bastante, mas esclarecendo dados em informação aqui para todos os senhores. Em relação à órtese e prótese, o sistema cardiovascular é a especialidade que tem quase que 60% do gasto do Sistema Único de Saúde, do investimento do Sistema Único de Saúde, nas órteses e próteses materiais especiais do Sistema Único de Saúde. São 60%, 20% em ortopedia e 20% demais em todas as áreas. Daí a importância, não somente da área, mas a importância de rever todo um processo, 4 principais OPMs, stent,
cardiodesfibrilador implantável, marca-passo, representam aqui, e CDI representam aqui 60% do investimento do Sistema Único de Saúde em relação a quase 800 órteses e próteses materiais especiais demais do sistema. Quero destacar também que, quando se trata de cuidado cardiovascular, não se dá apenas para se fazer a discussão na alta complexidade. Há que se discutir toda uma rede de cuidado. E nisso o Ministério da Saúde e toda a gestão do Sistema Único de Saúde se debruça. Aliás, o Sistema Único de Saúde é quem detém o cuidado da atenção básica, que o Ministério da Saúde nós alcançamos quase 60% da população no Programa de Saúde da Família. Temos hoje em funcionamento 40 mil unidades básicas de saúde e um sistema de informação que hoje está disponibilizado a todas as gestões de informação de acompanhamento do usuário. Isso é fundamental para saber como é que está o acompanhamento da hipertensão, do diabetes, dos problemas cardiovasculares que podem ser acompanhados na atenção básica, e esses são dados fundamentais para a gente não trazer apenas uma discussão na alta complexidade. E aqui, um dado muito importante de um salto de qualidade do Sistema Único de Saúde, que nós tivemos uma ampliação de 4,8 para 7 milhões de acesso de pessoas, 22 milhões de pessoas atendidas, desde o início do programa, aqui tem farmácia popular, de acesso a medicações de hipertensão e diabetes. O fato de ampliação desse acesso reduziu a internação por causas evitáveis de doenças cardiovasculares causadas pelos fatores de risco de hipertensão e diabetes. Além disso, foi publicado em 2011, considerando que a principal causa de mortalidade mundial é o infarto agudo do miocárdio e, no Brasil, o acidente vascular cerebral, uma linha de cuidado específica, discutido com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Peço permissão para continuar. Você tem mais 5 minutos. Tá. Da linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, que trouxe, acima de tudo, a incorporação de tecnologias e também trouxe a oportunidade do avanço nesse cuidado. Trago uma experiência de Salvador, que implementou essa linha de cuidado, e Salvador teve os seguintes resultados: diminuição da mortalidade, não apenas trazendo essa nova tecnologia, mas organizando o cuidado, desde o serviço de urgência que o atende até a referência hospitalar. E houve redução, e esse trabalho foi publicado na revista de referência. O impacto é a redução da mortalidade. Não podemos esquecer o transplante. Hoje, o maior sistema público de transplante do mundo, com mais de 14 doadores por milhão de pessoas. E o programa Mais Médicos, que trouxe para a população 14 mil médicos em localidades onde não tinham acesso a esses profissionais, em mais de 3.700 municípios, com mais de 50 milhões de brasileiros atendidos. E isso traz a oportunidade àqueles que não tinham acesso a profissionais médicos, o cuidado e o acesso para esses cuidados específicos. E inovação. Somente na cardiologia, nós incorporamos desde 2012 um medicamento chamado tenecteplase, que é um medicamento trombolítico fibrino específico, a alteplase para o acidente vascular cerebral e também para o infarto agudo, o clopidogrel para acompanhamento pós-alta no infarto, a dosagem de troponina na porta de urgência, que antes nós não tínhamos no Sistema Único de Saúde, e o estente farmacológico incorporado agora no Sistema Único. Além disso, a Carta SUS, que pode avaliar os serviços, e o aumento de 2002 a 2014 do financiamento dos repasses fundo a fundo do Sistema Único de Saúde. Eu quero destacar apenas 3 ações e trazer aqui ao conhecimento de todos. O Brasil tem um plano de enfrentamento que foi discutido na conferência de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis, com 3 eixos fundamentais: um eixo de vigilância, um eixo de promoção da saúde e um eixo de cuidado integral. Então, o cuidado que o Ministério da Saúde traz para a discussão no Sistema Único de Saúde é um cuidado que amplia guarda-chuva em todo o processo, não apenas na alta complexidade. Aqui as ações com os espaços que nós evoluímos. Mais de 18 milhões de alunos nos programas de saúde da escola, com o objetivo de promover orientação nutricional. 3.234 espaços gratuitos de academias da saúde para pessoas na evolução do cuidado e na melhoria da qualidade física. O Guia Alimentar da População, publicado recentemente como uma referência mundial. Além disso, os medicamentos na saúde não têm preço, que causou um crescimento de 27% do atendimento da pessoa com hipertensão e 14% de pessoas diabéticas. E eu trago aqui apenas as seguintes informações. Quais são as perspectivas e que o Ministério da Saúde traz objetivas para esse cuidado? Nós tivemos uma reunião
com o ministro Arthur Chioro e a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós temos duas ações, senadores. Nós temos uma ação imediata e uma ação estruturante. O foco no cuidado às pessoas com doenças cardiovasculares é na atenção integral, não apenas focado na alta complexidade. Nós estamos estimulando, com as ações que nós apresentamos e agora na proposta mais específica de atenção especializada, o cuidado da atenção básica especializada, incluindo assistência farmacêutica e incorporações tecnológicas, que são fundamentais para a ampliação do cuidado. Estruturação do Registro Brasileiro de Stent e outras OPMs que estão colocadas na pauta. Iniciamos com algumas ações e estamos já discutindo a do Stent, com a própria sociedade que participou dessa ação. Finalização de um documento base da linha de cuidado da criança com cardiopatia, que esta sociedade fez parte deste cuidado. E a revisão de normativos e discussão da atenção especializada. Somente para trazer como fato, a ação estruturante que o Ministério vai fazer, que requer a médio e longo prazo, para a gente trazer ao Sistema Único de Saúde. Reorientação da política de assistência cardiovascular às crianças com cardiopatias. Esta é uma dívida histórica que o sistema tem para o cuidado a essas crianças, não é apenas no Brasil, mas mundialmente. Referências internacionais que nós trouxemos. Há uma necessidade de mudar o paradigma desse cuidado que hoje tem. Primeiro, os hospitais competem. A grande maioria dos hospitais habilitados na alta complexidade também são portas de urgência e emergência e competem centros cirúrgicos. E muitas vezes os cirurgiões reconhecidos aqui com qualidade para o atendimento não conseguem fazer o cuidado porque compete leito, compete UTI, compete centro cirúrgico. Além disso, redistribuição do serviço sob a lógica de rede. Urgência e eletivas, como eu comentei, e qualificação da terapia intensiva. Nós ampliamos o financiamento da terapia intensiva em unidades coronarianas e financiamento diferenciado para R$ 800 a diária, quando a habilitação específica. E apenas para complementar, nós temos um perfil de necessidade de mudar. Hoje, nós habilitamos apenas um serviço para cirurgia cardíaca, que tem que fazer toda a complexidade. Nós sabemos que existem algumas doenças cardiovasculares que têm uma complexidade maior, que poderiam ser feitas em outros serviços, e o Brasil avançou. Nós temos um serviço que hoje tem condições de realizar essas cirurgias, o Hospital Francisca Mendes, em Manaus, que realiza essa cirurgia agora, e, além disso, qualificação de outros diagnósticos. E ação imediata, que eu acho que da reunião que nós tivemos com o próprio ministro e a sociedade participou, primeiro processo é a conclusão desse grupo de trabalho. O próprio ministro, nas reuniões, de chamar os serviços, chamar os gestores desses serviços e a própria sociedade, né? E aí o secretário de Saúde, para que a gente possa, nesses serviços habilitados, fazer uma ação imediata para ampliação do acesso a essas crianças que têm necessidade de cirurgia. Avaliar a discussão desse grupo de trabalho que já está sendo feito de órteses e próteses e materiais especiais. Inclusive, este Senado tem uma própria CPI em relação à avaliação de órteses e próteses. A participação da sociedade de especialidade, nós temos um trabalho de boas práticas com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, iniciando um estudo com a própria participação da American Heart Association para o acompanhamento de doenças como insuficiência cardíaca, arritmia e doença arterial coronariana. E nós temos uma parceria com o próprio HCOR no cuidado cirúrgico e processo formativo e capacitação dos profissionais, que, acima de tudo, não apenas na técnica cirúrgica, mas nós temos uma grande dificuldade das crianças que têm um diagnóstico com cardiopatia congênita chegarem aos serviços com maior qualidade, que muitas vezes chegam com quadros infecciosos, um quadro mais avançado. Então, este é o propósito dessas ações. Então, primeiro, uma ação imediata que o Ministério traz e foi discutido com a própria sociedade dos serviços hoje já habilitados, ações de um financiamento global, chamando os gestores e os próprios chefes desse serviço para que a gente possa ampliar. E a ação estruturante, já colocada aqui, pensando na avaliação dos valores e precificação que a própria sociedade fez um estudo encaminhado ao Ministério da Saúde para a gente terminar. E eu queria concluir com a frase de um grande professor, né? Me formei pela Universidade de São Paulo, mas de um grande reconhecimento de um nobre profissional que trouxe esta frase, de inúmeras frases que o professor Adib Jatene pode trazer. Nós que militamos no setor de saúde temos uma responsabilidade muito grande, dar valor às pessoas, porque o que a tecnologia fez foi dar valor às coisas, fazendo com que as pessoas se movessem por interesse. Essa apresentação, e é nossa obrigação, não apenas de gestor de profissional,
é dar um retorno a esse novo profissional que foi o doutor Adib Jatene. Gostaria de agradecer a apresentação rápida, mas ficar à disposição. Tenho, como já falado para o nobre senador, que às 10h41 outra reunião de importância para tratar do glaucoma, que é uma discussão, mas a minha equipe está presente em toda a audiência. Agradeço a oportunidade de falar aos senhores. Obrigado. Esse foi o doutor José Eduardo Fogolin Passos, que falou ao Ministério da Saúde. Ele me informou que vai ter que sair, vou passar em seguida a senadora Ana Amélia, às 10h30, mais um representante do Ministério que ficará aqui na mesa. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Eu posso fazer uma brincadeira com o doutor José Eduardo? Essa sua lera aí, o senhor está lesionado, é de brigar com a cardiologia? Posso responder? Pode, doutor José Eduardo. Pelo contrário. A sociedade foi um abraço forte dado pela sociedade e por isso que fraturou a cabeça do rádio. Saiu bem. Resposta política. Na verdade, foi um corintiano de 5 anos que me deu um drible, aí eu caí e fraturei a cabeça do rádio. A minha formação é na área da ortopedia e traumatologia. Então, aí chegou um ortopedista aí para lhe dar socorro aí também, saber se o tratamento que o senhor recebeu foi correto. Ana Amélia, como eu faço, se me permite, vou passar a palavra à senhora, daqui o doutor Caiado e o doutor Capiberibe também, prestigiando aqui. Eu peço a ambos que sentem aqui, por favor. Há lugar aqui na primeira fila. Doutor Capiberibe, ao lado da senadora Ana Amélia, doutor Caiado também. Eu acho que a figura mais aqui, pelo que se precisa mais no setor da cardiologia, está na figura do doutor José Eduardo, porque ele trata do Ministério da Saúde do financiamento, que o problema é recurso. E eu estive, doutor José Eduardo, e o dilema é o mesmo, com prefeitos do Rio Grande do Sul, com o ministro Arthur Quioro. O governo cria programas muito bons, ótimos, inclusive na área da cardiologia. Até os números que o senhor apresentou, eles refletem um cenário positivo. Os números, às vezes, têm um olhar conforme o interesse que a gente tem no número. E, na realidade, o que está acontecendo, e eu penso que não haveria essa mobilização da categoria dos médicos, porque a carta que o doutor Marcelo Cascudo encaminhou, como presidente da Sociedade Brasileira da Cardiologia Vascular, ela foi lida por mim no plenário, foi lida pelo senador Paim na abertura desse encontro, e esse encontro está acontecendo por conta disso, e foi lida ontem pelo senador Álvaro Dias e por outros senadores, os nossos senadores médicos, todos sempre têm um olhar para isso. O problema é que o programa criado não está sendo financiado pelo Ministério da Saúde dentro dos parâmetros necessários. Eu vou lhe dar o caso das UPAs. A UPA tem que ser financiada no custeio, porque para fazer o prédio é fácil, o problema é o custeio, em 50% do governo federal, do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde está mandando o equivalente a 30%, 35%. O que acontece? Fica um vazio ou a responsabilidade da prefeitura, que já está numa situação financeira absolutamente insustentável, de ter que dar mais recursos para custear aquele programa que foi gerado e que é importante, como é o caso da UPAs. Então, no caso da cardiologia, eu estou percebendo que está acontecendo a mesma coisa, uma necessidade. E aqui está o doutor Fábio Jatene. Doutor Adib Jatene, eu conversei com ele em outras vezes, como jornalista entrevistando, que ele foi o pai da CPMF. Ele teve uma ideia, só que o dinheiro da CPMF não foi para a finalidade que o doutor Jatene criou. Então, agora volta-se a falar de novo na criação, na volta da CPMF, com a mesma finalidade de preencher o buraco gerado na falta de financiamento para o setor. Então, esse é o caminho. Nós estamos com uma deficiência grave nesse financiamento. E as instituições filantrópicas, Santas Casas, hospitais filantrópicos, comunitários. Lá no Rio Grande do Sul, o senador Paim conhece profundamente, nós conhecemos o trabalho que fazem essas instituições. Se viram nos 30, como fala, para conseguir, mas chega um momento, doutor José Eduardo, limita, esgota, e elas estão todas com dívidas, e elas não podem bancar porque não tem recurso, ou vão socorrer no banco, vai ter que pagar um juro elevado, e aí como é que vão manter o fornecimento do serviço para a população? Então, é um questionamento, eu digo, singelo, doutor José Eduardo, diante da exposição que a Vossa Excelência fez, dando um quadro
que não é o quadro, digamos, dessa dificuldade que é relatada pela categoria da cardiologia cardiovascular, do sistema cardiovascular. Obrigada. Senadora Ana Amélia, eu agradeço o apontamento colocado por Vossa Excelência. Em inúmeras outras audiências, nós tivemos oportunidade desse diálogo que é fundamental. Eu queria deixar bastante plasmado a todos aqui que a apresentação que nós trouxemos, que é justamente para colocar a evolução histórica, não tira em nada a necessidade de uma discussão e esta aproximação que nós estamos colocando aqui. Tivemos inúmeros avanços. Eu sempre olho este copo na sua metade para cima e metade para baixo sempre. Olho para os dois lados, para os dois sentidos, que nós temos que avaliar. O próprio ministro Arthur Quioro, em entrevista dada hoje em Genebra, que ele está num evento, nós estamos justamente numa fase da avaliação do próprio financiamento de todo o sistema. Não fugimos à necessidade de cada vez mais investimentos em saúde, que este é o fundamental ponto. Na colocação dos incentivos, é muito importante notar, nobre senadora, nós, anualmente, quando a gente faz o acompanhamento e monitoramento do serviço, porque este repasse, ele já vai para o teto, ele não é um custeio mensal dado, a alta complexidade, ela faz uma incorporação já no teto. Nós temos, por até competição, por inúmeros outros problemas, quase que 48% dos hospitais habilitados, muitas vezes não realizam o mínimo habilitado em número físico para a alta complexidade em cirurgia cardíaca. O que significa isso? Significa que nós temos que reavaliar outros fatores. Primeiro, fatores não apenas ligados ao procedimento. Financiar apenas o procedimento dentro do centro cirúrgico é não dar o cuidado, porque uma Santa Casa ela precisa fazer o exame da ressonância, um exame que se faz para fazer o diagnóstico da patologia cardíaca, que é uma angiografia, um cateterismo, e as órteses e próteses muitas vezes vinculados a este cuidado. Então, este conjunto de financiamento, inclusive a sociedade apresentou um trabalho de precificação das necessidades que nós discutimos com determinados gestores para avaliar, em especial, numa primeira grande dívida que nós temos que fazer, que é o cuidado da cirurgia cardíaca, as cardiopatias congênitas. Então, qual seria esse impacto? Então, o que nós trouxemos dessa linha de cuidado é isso. Trazendo a discussão do financiamento, sem sombra de dúvidas, nós temos que avançar, e cada vez mais recursos para o sistema é fundamental. Para o cuidado na cardiopatia congênita, o impacto da qualidade de vida é de uma maneira muito diferenciada. Então, o objetivo dessa nossa ação imediata, e o que eu coloco de uma maneira bem objetiva, como proposta que foi colocado em reunião no gabinete do ministro, é justamente que a gente faça uma ação imediata com os serviços que hoje estão habilitados, avaliando quais estão sendo as dificuldades, por que a ampliação do acesso ela não está acontecendo em determinadas ações, para que a gente possa fazer uma ação imediata e outra estruturante, que envolve o financiamento global, não apenas o financiamento do procedimento, que precifica a necessidade de custo de diagnóstico e internação, exames necessários e aí incluindo também o valor profissional e o valor relativo à cirurgia. Então, é plenamente pertinente a colocação dada, mas o Ministério da Saúde vem justamente nesse sentido. Claro, nós tivemos agora uma necessidade até colocado pelo próprio ministro, mas a essência do Sistema Único de Saúde, independente do que foi colocado, do que se espera de ajustes, a essência do Sistema Único de Saúde será sempre mantida.